E hoje estamos aqui com um episódio maravilhoso. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá se inscrever, que a gente tem um conteúdo maravilhoso para você estar aí toda semana lembrando que você pode. E hoje aqui com Jussara Fernandes. Gente, que alegria ter aqui a fundadora e presidente do projeto Café com Mulheres, né? Um projeto onde ajuda as mulheres, um apoio emocional. Que mulher não precisa de apoio emocional? Então, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa super busy, né, que tem vários compromissos, mas você tirou esse tempo mais uma vez, porque você vive fazendo isso, né, tirando o seu tempo para doar. E mais uma vez você está aqui doando o seu tempo, sua energia, sua fé, tudo que você tem para a nossa comunidade. Então, obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Então, Jussara, vamos falar um pouquinho desse projeto maravilhoso? Bora? Café com Mulheres. Como é que começou isso? Vamos lá. Você já chegou aqui nos Estados Unidos e fez isso acontecer? Como é que foi? Um pouco. Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço para nós falarmos um pouquinho do Café com Mulheres. E, bem, o projeto começou em março de 2019. Onde, resumidamente, eu ofereço hoje o que eu não tive quando eu cheguei. Eu desembarquei nos Estados Unidos em setembro de 2013. E o que acontece quando o imigrante chega? Ele não tem com quem conversar, não sabe onde tem um advogado de imigração, onde se financia uma casa e tantas outras coisas. E eu juntei tudo isso que eu não tive e eu passei 4 anos ilegal nesse país por falta de informação. Uau. Por falta de informação. Eu vim com meu filho. Então, quando eu cheguei... Cauã. Qual a idade do Cauã? 7 anos o Cauã tinha na época. Então, você imagine qual o segmento que eu fui trabalhar. Sozinha? Sozinha. Uau. Então, difícil. É difícil mesmo. Uma mãe chegar com uma criança de 7 anos, trabalhar, onde você deixa seu filho, tem que pagar alguém para cuidar enquanto você trabalha, né? Exato. E eu saía cedo e Falava trabalhava... inglês? Zero inglês, então, difícil. Sem inglês. Onde eu fui trabalhar como help no Clean. E isso, né, você vai somando, e sempre um diferencial que eu sempre encorajo as mulheres. Não fique estagnada onde você está. Então, 1 ano e 2 meses eu fiquei no Clean. Porém, nesse 1 ano e 2 meses... Na limpeza? Na limpeza. Uau. Eu pedi a Deus uma oportunidade nesse país. Todos os dias. Eu jejuava. E falava assim com Deus. Nos banheiros das americanas. Eu pedi a Deus, me dê uma oportunidade nesse país. Me dê uma oportunidade. E eu ficava sensível, né? Eu olhava o mercado, enfim. E uma madrugada eu comecei a escrever sobre essas dores que eu tinha. Porque o que eu observo hoje, a maioria das mulheres, elas, quando chegam, todas, elas têm o potencial delas. Todas têm. Porém, quando chega aqui, a realidade é totalmente diferente. Pelo menos na minha cabeça, na época, meu título não valia nada. Você, qual que é o seu título no Brasil? Eu tenho pós-graduação em psicopedagogia e mestrado em serviço social. Uau. Então quando você já vem desse background de serviço social, né? Você já tem um carinho especial. Então, eu era diretora de escolar, então, enfim, sempre na área de educação. Então, quando eu cheguei, eu tinha isso dentro de mim. O servir, até porque a última escola que eu fui gestora, é na área de risco. Então, com pessoas vulneráveis, à margem da sociedade. E como é que foi essa experiência? Porque eu cheguei aqui com 12 anos, então eu cheguei novinha. Morava em Londrina, que é um lugar mais seguro, né? Uma cidade menor, sul do Brasil. E agora que eu fui conhecer o Rio, fui para Manaus, eu comecei a ver partes do Brasil que é bem diferente. Então, assim, eu não tenho... uma sabedoria de como que é, mas dizem que é muito difícil, né, as escolas de risco do Brasil. Sim. Como é que é você ser uma diretora de uma escola dessa? Como que eu falo? Você participa de realidade que você jamais imaginou. Por exemplo, na área de tráfico, os traficantes da comunidade, eles ditam uma regra ali da escola. Por exemplo, quando ia ter tiroteio, troca de tiro, por exemplo...
eles avisavam, dona Jussara, está na hora da senhora dispensar os alunos. O quê? Sim, com esse Gente, como assim? com esse código, eu já sabia que ia ter troca de tiro. E eu perguntava, quanto tempo eu tenho? A senhora tem 30 minutos. Então, eu me dirigia até a coordenação, vamos liberar os alunos. E, geralmente, eles ficavam no portão e dizia, ó, a senhora passa por aqui, no caso, no meu carro, a senhora não vai por aqui. Então, quando eu chegava na pista, eu escutava os tiros, então, que ia acontecer entre Em que cidade era isso? Vila Velha e Espírito Santo. Conheço Vila Uau. Velha. Então, sério, eu sou nascida e criada em Vila Velha. Ou seja, ali tinha crianças com 12 anos, com homicídio já nas costas. Os pais ali um estava preso, uma mãe tinha sido assassinada. Então, onde eu me orgulhava ali, por exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante. Tinha um aluno, ele devia na época de ter uns 13 anos. Ninguém aguentava mais aquele aluno. 13 anos. 13 anos. Gente, eu tenho uma filha de 13 anos, ela é uma bebê. Bebê. Porém, ali não era um bebê. Que triste. E um dia a coordenadora literalmente jogou aquele aluno na minha sala e falou, diretora, ninguém aguenta mais. Não temos mais o que fazer. Ou seja, expulsão. Expulsar, eu estou empurrando. E eu estava terminando uma prestação de contas ali, ele sentado, eu falei, um momentinho, que eu já vou conversar com você. E naquele momento eu pensando, o que eu vou fazer? Ali foge as teorias, sabe? É muito mais sensibilidade do que qualquer conhecimento pedagógico. E ali, quando eu terminei a sensibilidade, eu olhei para ele e falei, o que você gosta de fazer? Olha a pergunta. E ele falou assim, eu gosto de correr. Eu falei, você gosta de correr? Ele gosta. Eu parei, eu falei, se eu conseguir um patrocínio para você, como que nós ficamos? Ele abaixou a cabeça e me olhou, ele falou, eu vou ser o melhor aluno da escola. Uau. Eu falei, você está falando sério para mim? Ele falou assim, sim. Peguei o telefone, liguei para uma empresa de material esportivo, falei, Renata, aí na frente dele, eu tô com uma aluna assim, assim. Ele ama correr e precisa de um patrocínio. Ela falou, tô dentro, Jussara, eu patrocino ele, com tênis, com roupa. Falei, e ele assim, ele ficou assim, ó, o olho dele brilhava. Resumo, eu tenho a capa do jornal A Gazeta, você é de Vila Velha, até acho que está na minha Eu não sou de lá, mas meu sobrinho e sobrinha, a família deles são todos de lá, de Vila Velha. Então, corrida milha garoto, aquelas corridas que tinha. Sei. 3 meses depois, aquele menino estava na capa do jornal ganhando. Eu não sei quantas milhas garoto, porque era 3ª milha garoto, 10ª milha do chocolate garoto. Garoto, Ele ganhou. Uau. Então, assim, foi um dos exemplos que eu tive. Mudou a vida. Várias crianças. Quantas vezes eu pensava em desistir? E não era só criança, eram pais. A comunidade era a única refeição que eles tinham, era aquilo ali. Então, moralizar a escola, pegar um cardápio de alimentação, colocar no mural, uma mãe saber que o filho está comendo frango, que está comendo peixe, e tudo isso tinha. E eu costumo dizer, na época, sempre fui técnica, eu nunca fui política. Eu não era, né, eu era totalmente técnica. Então, eu fazia o que tinha que ser feito. Então, sim, foi a minha maior experiência na área social, foi nessa época. Quando eu via crianças sendo molestadas, meninas. Por exemplo, tinha uma menina lá ela devia ter 8, 9 anos. Ai, Jesus. E sempre chegava com dinheiro. E eu falei com a professora me falou, eu falei, o dia que ela chegasse, traz aqui. E nesse dia, ela, logo no primeiro horário da manhã, devia ser umas 8 horas da manhã, ela entrou e ela estava, acho que era 10, era nota que hoje não sei se é R$10 que falam, enfim. E eu fui conversando com essa menina. E era um vizinho. A mãe saía para trabalhar, empregada doméstica, esse vizinho de 50 anos. Ai, Jesus amado. E ele esperava ela todo dia na porta da escola, a gente não sabia. Naquele dia... Ele dava o dinheiro para ela, pra ficar quietinha. Dando dinheiro. Então, 8 horas da manhã, eu sei que 11 horas da manhã, eu já tinha o conselho tutelar lá dentro, a polícia, paisano, e ele estava na porta. 1h da tarde ele estava preso. E eu tinha também uma unidade da polícia dentro da escola, porque era uma escola com 2.280 alunos, 3 turnos. Jesus! Então, sim, são 3 experiências. A terceira foi no turno da noite, que eu tive, que marcou a minha vida.
Então, eu sempre penso, igual vocês comentando aqui, se você faz a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa, você já ganhou. E eu costumo dizer que às vezes você pensa assim, que você fez a diferença na vida do menino, da corrida. Eu fiz a diferença na vida daquele menino. Não é isso. Na geração Você dele. fez a diferença numa geração. Você fez a diferença na vida dele, dos filhos dele, dos netos dele, de uma geração toda. Através da vida dele, talvez ele mude até as gerações anteriores. Exato. E é todas as pessoas que estarão ao redor dele. Então, não é uma pessoa. Nós temos que pensar que quando nós mudamos, quando nós fazemos algo para mudar a vida de um ser humano, nós estamos impactando pessoas, gerações. Exato. Não é uma pessoa. Sem dúvida. Não é uma pessoa. Então, assim, nossa, é muito impactante. Muito. Mas deve ser um trabalho muito difícil, né? Emocionalmente falando. Era um desgaste. Tinha vez que eu ia para casa, o Cauã na época era pequenininho, e como era 3 turnos, eu revezava. Se eu ficasse de manhã à tarde, à noite, eu ficava em casa. E assim eu revezava. Tinha vez que eu ia em casa almoçar só para estar um pouquinho com o Cauã. E nesses momentos eu refletia, porque o meu maior desafio, engraçado, não era a comunidade dita de risco, né? Ali era uma área de tráfico. Eu, para ser apresentada à escola, na época eu tinha um Peugeot preto, e eu entrei, você sai do asfalto, Rodovia do Sol, Vila Velha, Guarapari, Rodovia do Sol. Você entra na comunidade, era terra, na época... Batida. Então, eu fechei o vidro, ar-condicionado, o vidro preto, quando eu entrei, o segurança. Dona Jussara, a senhora não pode, pelo amor de Deus, a senhora não pode entrar aqui assim. Falei, como não? A senhora tem que baixar os vidros quando só entrar. Então, eu entendi. No dia seguinte, quando eu ia entrar na comunidade, eu tinha que arriar os vidros. E fiz isso por 15 dias, mais ou menos. Para os vizinhos me conhecerem e saber quem era eu. Então, isso foi um período. Então, tinha vez que realmente você fala, o que eu estou fazendo aqui? Medo. Não, eu não sentia medo. Não, porque assim, isso era um detalhe. Qual era o detalhe também? Moralizar a escola. Quando você moraliza a escola, você mexe com pessoas. E ali é onde é o perigo. E ali eu entrei para moralizar. Mas não era a comunidade que era o pior. Os traficantes, os moradores me respeitavam. O que eu fiz? Fiz o que me competia. Criei vários projetos para a comunidade. Aula de taekwondo, manicure, sábado e domingo eu criei um projeto chamado Escola Aberta. A gente tinha verba para aquilo. E eu aplicava os recursos no lugar certo. O que era para... Então, sábado e domingo tinha taekwondo, capoeira, os laboratórios de computação tudo aberto. Que legal! Então, eu ganhei respeito da comunidade. A respeito. Tinha pessoas... E qual que foi o maior problema que você falou? Esse não era o problema. Maior problema? Qual que era o problema Tem um na escola? problema aí que não era a comunidade. Olha, eram os padrinhos e... Padrinhos? Os apadrinhados, afiliados, que tinham privilégios. E na escola? Sim. São os alunos, no caso? Não, são os ditos cargos privilegiados. Comprados. Esse era o meu desafio. Mas o terceiro desafio que eu tive nessa escola, que ele eu acho que supera, era um turno da noite. E eu tinha uma secretária lá da escola que ela era líder da comunidade e por divergência com a minha postura em moralizar a escola, ela pensava, um dia eu pego essa diretora. E ela estava esperando. E exatamente um dia à noite, quando ela andou no pátio, soltaram uma bomba e bateu quase na cabeça dela. Uma bombinha, bomba. E ela pegou aquilo ali, e era uma alemã, alta, clara, e ela chegou na minha sala, vermelha, diretora, soltaram uma bomba, mas assim, um escândalo. Tipo assim, eu peguei essa diretora, agora eu quero ver o que ela vai fazer. E naquela hora, turno da noite, só tinha ali menino sob custódia, só tinha artista mesmo ali, né? Vamos dizer assim. O que é menino sob custódia? Cumprir a pena em regime aberto. Quando probate, sabe? Que você não pode sair do lugar. Entendi, quando você está em house arrest. House arrest. Exato. Exatamente. Exato. Então, imagina como que você pune ali. E
ela falou, tal. Eu falei, onde que foi? Ela me mostrando, então eu peguei a minha chave, fechei a porta da minha sala. E ela já veio com 2 policiais. Eu tinha uma unidade da polícia dentro da escola. Ela já tinha chamado os 2 policiais. E eu chamei o coordenador da noite, era Paulo. Falei, vamos. E eu subi na escada. Pensa como uma ovelhinha indo para o matador. Eu pensei, como eu vou resolver isso? E quantas vezes eu fui para um problema, uma reunião, não sabia como resolver, um colegiado totalmente politizado, e era assim, na hora. E fui subindo, falei, meu Deus, me ilumina, o que é que eu faço? Me ilumina. Quando eu cheguei na porta da sala, foi instantâneo. Olhei para os policiais, falei, me aguarda aqui fora. Você, me aguarda aqui fora. Todo mundo, aí eles ficaram, me aguarda aqui. Entrei na sala, eles estavam todos com o olho assim, ó, regalado. Desse tamanho. E, tipo, nós não vamos falar. O combinado, lógico que eles não iriam falar. E naquele momento, eu puxei uma cadeira, sentei de igual para igual. Ele sentado, eu sentei de frente. E comecei também, não me pergunte por quê, comecei a contar minha história. E eles devem, no início, acho que eles pensaram, essa diretora É doida. é doida. Porque eu comecei a falar um pouquinho do meu amor pela minha profissão. Falei, olha, eu quero falar para vocês. Aí peguei meu telefone. Desde 6h30 da manhã, eu estou fora de casa, sem meu filho. Estou aqui porque eu amo estar aqui. Isso já era 7h30 da noite. Eu trabalhando ou não, comecei assim. Meu salário vem do mesmo jeito. Qual é a diferença? Que eu amo estar aqui com vocês. Eu amo o que eu faço. E aí comecei a contar a minha história. Como eu nasci e como que eu fiz para sobreviver. Falei, olha, a minha infância não foi fácil. Minha mochila era uma sacola que eu pegava no lixo. Eu catava lixo para estudar. Mas eu sempre tive uma meta. Eu me emociono toda vez que eu sempre tive uma meta de vencer. E comecei a falar aquilo. De repente, parece que pairou algo na sala, que só escutava o barulho do ventilador. Só o crickets. Então, eu fui envolvendo eles na minha história e fui contando. E hoje, aí comecei a falar, atualmente, olha, me tornei funcionária pública, já fui 2 vezes aos Estados Unidos com meu dinheiro e comecei a falar. De repente, assim, um clima invadiu aquela sala, finalizei a minha história e voltei. Eles já estavam assim, ó, totalmente envolvidos comigo. Aí eu fiz a pergunta, falei, agora, vamos lá, o que acontece? Então eles falaram, opa, mas eles estavam assim... Você desarmou eles. Exato. Eu queria que eles me conhecessem, na verdade. E aí eu perguntei, o que aconteceu aqui? Ninguém falava. Então eu falei para eles assim, ó, eu tenho ali fora 2 policiais, um coordenador e a secretária. Mas a minha conversa é com vocês. E se vocês forem verdadeiros comigo, eu dou a minha palavra. Aí eles pararam. Nós vamos resolver aqui dentro. Eu dou a minha palavra que não vai sair dessa porta aqui. Nós vamos resolver aqui. Quando eu terminei de falar, eu perguntei de novo, quem soltou a bomba? Silêncio. Aí eu falei, aí eu mudei a pergunta. Por que vocês... E era a turma mais indisciplinada da noite. Falei, por que vocês são tão indisciplinados? Silêncio, daqui a pouco um começou. A professora tal, na hora da aula, senta na mesa, e fica no telefone, ela não dá aula. A outra faz isso, a outra... Resumo... Da ópera. Eles não tinham aula. Quando eles terminaram, eu falei, eu peço desculpa a vocês, a falha é minha. Eu sou a diretora da escola e eu não estou vendo isso. E comecei a assumir as minhas responsabilidades com eles. E fui ganhando confiança. Eu falei, quem é a melhor professora de vocês? Aí eles disseram, era a professora de português. Aí parei de novo, refiz a pergunta. Então, vamos lá? Eu dou a minha palavra, que nós vamos resolver aqui. Quem soltou a bomba? Quando eu fiz, acho que na 3ª vez, ele levantou a mão. E nisso a gente já tinha batido papo, eu tinha falado da minha vida, falado dos professores. Eu falei, por quê? Aí ele repetiu, pelas mesmas razões que nós falamos, não tem aula, nós não temos. Quando ele falou, eu falei, agora eu tenho que cumprir, né? Eu falei... E agora? E agora? Não, mas eu falei, tudo bem. Eu falei, então agora nós vamos combinar algo aqui. Vai ficar aqui. Mas é a partir de hoje. Aí eu olhei para as meninas. Vocês não virão mais com esse short curto. Vocês virão de calça comprida, as meninas. Chegaram no horário. Aí fui colocando as regras nos meninos.
E qual é a melhor professora? Eles repetiram, chamei essa professora. E não, chamei depois. Resumo, coloquei as minhas regras, eles concordaram que eles seriam a melhor turma dali. A partir daquilo ali. Chegariam no horário e as meninas eles não iriam para o corredor, no intervalo e tal, tal. Quando eu terminei, eu falei, ó, nosso segredo. Que eu disse, estava a secretária, todo mundo assim, diretora, que você não vai... E eu fui caminhando. E ela revoltada atrás de mim. Eu chamei os policiais, sentei e falei, ó, vocês estão liberados. Falei, Paulo, chama a professora tal. E ela ali, ó, toda arrumada, achando, você não vai... punir, eu sentei, falei, Graça, o nome dela era Graça. Mandar bilhete para quem? Eu vou dar suspensão para onde? O pai geralmente preso, a avó traficava no bairro e por aí era calamidade. Falei, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então vai ficar por assim? Não vai não. Me aguarde um dia. Chamei a professora e a pedagoga, elaboramos um plano de ação com aquele aluno. Naquela sala. Resumo, no outro dia, parecia a coisa mais linda do mundo. Não falamos nada. Nem com a professora eu falei o acordo que eu tinha com eles. Eu só pedi para ela desenvolver um projeto com eles, somente. E que a pedagoga acompanhasse. No outro dia, e olha que eu não ia todas as noites, eu comecei. 7 horas em ponto. Gente, olha, toda vez são coisas que me emociona. Eles entravam em silêncio. E começou... o colegiado ficou doido. Queriam ser visto. O que está acontecendo? Porque não tinha mais problema. Intervalo, eles tudo na sala, todo mundo ficou assim, impactado. O que aconteceu com essa turma? O que aconteceu? Resumo, a melhor turma, final do ano, a melhor turma em nota, em comportamento foram eles. E o segredo ficou depois. O último planejamento, final de ano. Foi onde eu contei para a escola. Que todo mundo tinha o que ela fez, o que ela movimentou. Então... Com isso tudo, o que eu aprendi na vida? Qualquer ser humano independente, ele só precisa disso aqui, ó. Às vezes uma oportunidade. E se ele quiser, que muitas das vezes também a pessoa não quer. E principalmente aqui, voltando para a nossa realidade, aqui dos Estados Unidos, né? Todo mundo correndo, hoje nós estávamos comentando aqui, todo mundo empreendendo, eu empreendo aqui, acaba às vezes... Esse empreendimento, nem sempre, ele é bem sucedido, porque a correria para você ter resultado, você não se permite a ter relacionamento. Você não se relaciona. E sem relacionamento, você não prospera. Não existe sucesso. Não existe sucesso. Então, assim, essa parte da minha vida, eu falo que foi meu doutorado. Em conhecer pessoas, em investir em pessoas. Tanto que me perguntam hoje, eu escrevi aí para vocês, o que você faz? Eu sou empreendedora social, porque eu invisto em pessoas. Então, hoje, às vezes você não tem tempo, não olha nos olhos e pergunta, o que você faz? Ou como que você está? A gente não tem, muitas das vezes, nem todo mundo, nós não temos esse tempo, nem essa sensibilidade, que por trás de um laptop, ou por trás tem um ser humano ali. Isso nós vamos trazer para o contexto do café, de relato que eu tenho de mulheres aqui, que você vai falar, não, Jussara, eu vou te dizer sim. Aquela ali que estava toda bonitinha, lindinha, nas conversas privadas, moída, estraçalhada por dentro. E aí, com toda essa bagagem que você trouxe de lá, você chegou aqui, foi limpar a casa. Uhum. Quanto tempo você ficou limpando casa e como que você começou com esse projeto? Pois é. Quanto tempo tem o projeto? Desde... 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, em 2019, você começou o projeto. Logo antes da pandemia. Uhum. Tá. Fala, porque a gente já vê da onde que vem toda a bagagem. É, você vê que tem toda uma existe. história. Uhum. Toda uma história. Como eu falei, eu pedi a Deus uma oportunidade aqui e tal, mas eu nunca achei que era um projeto social. Na verdade, eu não escolhi. O Café com Mulheres, de verdade, eu não escolhi. Eu pergunto por quê. Eu falei, depois hoje eu não abro mão do projeto de forma alguma. Mas, então, assim, 1 ano e 2 meses no Clean, eu fiquei buscando o que eu vou fazer, que uma coisa eu tinha certeza,
que eu não queria ficar no clean, de forma alguma, não pelo trabalho, mas eu queria algo mais. Eu queria algo mais. E eu fiquei buscando. Eu entrei no ramo do café. Eu me tornei importadora de café. Por isso também tem muito a ver com café. Amo o segmento café. Ah, por isso que é o projeto Café Em breve, é outra coisa, depois nós vamos falar. Eu pretendo, em breve, lançar o nosso café com a nossa marca. Uma das formas de monetizar o projeto, que é o meu sonho, tornar o projeto autossustentável. Enfim, mas o projeto eu comecei a escrever de madrugada, a partir das minhas experiências aqui. Então, tudo que eu ia observando, eu ia escrevendo. Em 2018, final de 2018, eu estava ajudando o Centro Comunitário Brasileiro. Vocês lembram? Da escolinha? Do, É da escola que tinha ali do lado da padaria brasileira? Todo domingo tinha uma escola de português? Não sei se tinha uns domingos. Era lá do Domingo de na manhã, Sample, eu acho, sábado de manhã. Era na Sample ali, ao lado da Matos Insurance, ali. E eu fui ali, era do Urbano, você lembra? Urbano, E eu ficava ali, ele me chamou para trabalhar ali. Na época eu ganhava $400 por semana. Mas eu saí do Clean, fui trabalhar com ele na loja de móveis. E porque eu precisava trabalhar. Então, quando eu comecei a me despontar na venda, hoje eu penso, Sara, você vende bem, que eu vendo o café, é meu produto hoje. Eu falo do café como nunca. Então, opa, eu estava precisando de um desse agora, viu? Nossa, um cafezinho. Pois é. Depois eu quero experimentar esse café. Você vai amar. Então, quando eu entrei na loja dele de móveis, com 15 dias eu fiz uma venda exorbitante. Ele ficou... Uau. louco. Com 15 dias eu vendi $25 mil, assim, ali no segmento dele. Então, Uau! É bastante. Sim, mas era porque oportunidade você agarra. Você não brinca com oportunidade. Eu nem olhei o dinheiro, eu não tinha nem salário fixo. Era só o percentual. Então, eu tinha que vender ou vender. Não tinha uma opção. Não tinha outra opção, não tinha plano B, não. Era só plano A. Então, eu peguei com toda a minha força e coloquei óleo. E lembra que eu não falava inglês na época. Então, imagine aqueles mostruários, parecia um ET na minha frente. Eu virava à noite estudando os catálogos de produto para vender. Então, vendi. Quando ele viu que eu vendia bem, ele falou, opa, e um dia ele me chamou e disse, Sara, eu quero que você fique no centro comunitário. Todo mundo daria voluntário, mas eu quero te dar uma ajuda de custo, que era $400. Eu falei, opa, vou. E dali eu comecei, né? Eu recebia muitas pessoas ali de fora, imigrantes, recém-chegados, e tinha aquele auditório ali, lá que era ocioso, ninguém... Aí um dia eu lembrei do meu projeto, eu falei, gente, eu posso fazer aqui. Aí perguntei, eu posso fazer um café com mulheres aqui? Ele falou, como assim? Eu falei, só uma reuniãozinha com mulheres. Ele falou, pode, quando que é? Aí começou, primeira semana. Então, o primeiro café com mulheres... Foi aí que saiu. Saiu. Foi lá naquele auditório, 4 mulheres. Então, o primeiro encontro, eu mesmo, né? Sempre arrumei a mesa lá, apareceram 4. Segunda, terça-feira, 18. Terceira semana, 29 mulheres. E daí não parou mais. Vocês estão com quantas mulheres se encontrando? Pois é, menina. O café, então, começou na salinha do Centro Comunitário Brasileiro. E hoje, o Café com Mulheres tem 8 núcleos no Brasil. Atendemos mulheres na Angola. E sábado agora inaugurei um núcleo em Portugal. Uau. E detalhe, essas mulheres... E aqui em Fort Lauderdale? Em Boca Raton. Em Boca. Em Boca. Nesse período de 5 anos, nossa, nós vagamos pelas avenidas da Flórida, que nós não tínhamos espaço próprio. Aí então você precisava de lugar. Eu ia pedindo, eu posso reunir com as mulheres? Olha, gente, e a parte também, essa é importante, quando as pessoas, né, não vou dizer os nomes, percebeu, mulheres reunidas, negócio, business. E lembra que o Projeto Café, o projeto dele, a missão dele não é business. Quando eles viram, bem, mulheres reunidas, a sala ficava lotada, negócio. E começou as mulheres, no momento de lá privado, fazer live. Eu, não pode gravar, não pode, por favor. Você imagina você dando seu depoimento, não que pode. É um grupo de suporte. Exato, de apoio emocional.
E aí, pronto. Então, eu tive problemas e fui demitida. Então, você imagina, eu tinha o Cauã, fui demitida numa quinta-feira e as reuniões aconteciam todas as terças. Então, eu tinha de quinta até terça. Eu falei, meu Deus, onde eu levo essas mulheres? O que eu vou fazer? E desempregada. E você foi demitida por causa disso? Uhum. Porque eu pedia, quem mandava, exigia, queria fazer o perfil Vídeos dela. para mostrar. E eu protegi o projeto. Eu sempre fui. Eu não pode. Então eu estava dizendo não para que eu não podia dizer não. Entendi. Você imagine se ela é a dona do espaço, eu vou falar, não, você não pode gravar. Não tem como, você não pode trazer as empresas. Não era o local certo para você. Aí você foi procurar o local certo. Não sei se era o local certo. Para proteger para proteger local. O grupo. E aí eu não sei se vocês lembram a universidade que tinha a Unicesumar. Era essa universidade. Fui e procurei lá $100 por semana para alocar. Eu falei, não tinha tempo, eu falei, fechado. $100 por semana, eu desempregada. Então, o que acontecia? Toda terça-feira, e nós não cobramos das mulheres. Outro detalhe. Então, toda terça-feira eu tinha que estar com $100, terminou a reunião, pagava. Por 2 terça-feiras, eu estava com dinheiro, ou eu pagava a minha luz, ou eu pagava o espaço. O que vocês acham que eu fiz? Pagou o espaço. E o que aconteceu com a minha luz? Cortado. Exato. Então, eu saí e eu falei, não posso. As mulheres, e fui. Só no caminho eu falei, poxa, meu Deus, eu só não gostaria que quando meu filho chegasse, a luz tivesse cortado. E aí fui. Firme ali, linda, maravilhosa, E eu lembro que nessa primeira vez, uma menina terminou a reunião, ela veio com o envelope e falou, Jussara, meu marido pediu para eu te entregar. O marido dela nunca me viu. Ela me ajudava a arrumar a mesa lá. Quando eu abri, quanto que tinha dentro do envelope? $100. $100. Quem dera fosse que é mil, porque eu acho que Deus multiplica o valor. Porque assim, eu acredito assim que tem milagres que ele é exatamente aquilo que você precisa. Não é a mais. E aí eu pagava minha luz. Lembra? Que esse dia que a minha luz foi cortada. E assim nós ficamos, até que as meninas, então nós começamos dessa forma, as meninas começaram a se mobilizar. Jussara, deixa a gente te ajudar. Vamos fazer uma cota aqui. Eu falei, tudo bem, pode fazer, mas não falamos ali na frente, tem que ser discreto. Então, não pedimos dinheiro. Então, elas faziam, entre elas ali, uma vaquinha, terminava, elas iam junto comigo e pagávamos o espaço. E depois migramos para anexo de restaurante e fomos caminhando. Tinha um dia que eu falava, meu Deus, porque toda terça-feira era uma caixa de todo tamanho, era banner, caixa, os itens para o café, descartável, era uma agonia, bazar. Então, nós fazíamos de tudo para ter recurso para aquilo ali. E nunca caminhei. E na época, eu não era tão comercial para o projeto. Até hoje, eu acho que eu ainda... Agora não, que eu falei, ei, Jussara, já você pode falar. Tem uma história, né? Não tem um mês, você deve falar. Então, agora eu tenho mais, vamos dizer, autoridade para eu chegar para o empresário e falar, me apoia. Você, você vai estar apoiando o projeto, por favor, nos apoie, porque, querendo ou não, é um serviço à comunidade e relevante que você faz à comunidade. Então, assim, agora tem 3 anos que nós conseguimos. A duras penas. E eu sempre faço, se eu tenho que fazer alguma coisa para mim, logicamente eu abro mão para mim. Isso eu falo assim com naturalidade porque é natural para mim. É como você que é mãe. Se você tiver com $10 na carteira e seu filho pedir uma coisa, se você for comprar para você, você vai dar preferência ao seu filho. Vai. Sim. Não é? Assim é. Então é natural para mim. Eu ter que abrir mão para fazer para o projeto. É muito, o seu bebezinho. O projeto muito, é seu que está bebê. crescendo. Então, enfim, foram muitos caminhos percorridos, vários depoimentos, que se a gente tiver que elencar, Jussara, qual que marcou sua vida ao longo desses 5 anos? Tem. Quando nós voltamos da pandemia, foi logo que nós voltamos da pandemia. Foi. Tinha uma pessoa, uma mulher, né? Lógico que o projeto é para as mulheres.
E ela sentadinha ficou, porque a dinâmica do encontro, como que acontece? Elas chegam, tem uma mesa linda do café da manhã para elas. Tem fruta, queijo, presunto, ela chega e toma um café da manhã. É o primeiro ato, o acolhimento. Que horas são? Toda terça-feira, que horas? 9h30. 9h30 da manhã. E o segundo momento é a terapia em grupo, onde nós não gravamos nada, sentamos em círculo, nós abrimos a fala, ela fala o que ela quiser. Ninguém, não julgamos, não confrontamos, é ali onde tudo acontece. Tem choro, tem risada, tem tudo. A gente já deixa a caixinha. Não tem, assim, vezes onde todo mundo fica em silêncio e ninguém quer falar nada? Muito raro. Geralmente não? Elas vão ali porque alguém comentou. E diz qual é o propósito, então elas vão ali, algumas já com esse de alguma forma fazer amizade. Terapia de grupo é algo muito powerful, tem muito poder. Tem. Eu já fiz terapia de grupo e faz uma diferença muito grande. Muito. Elas chegam às vezes legal. Assim, aquela que você pensa que não vai falar, que chega desconfiada, porque tem aquelas que chegam desconfiada pensando, o que vão me vender? O que está por trás disso? E tem outras que vão assim, pelo amor de Deus, eu preciso falar. O convite é para qualquer mulher que esteja passando por alguma situação que precisa de apoio, que precise de apoio emocional, ou é um get together, tipo, é um café para mulheres, mas não tem como que isso é, qual que é porque como que você convida, né? Qual o tipo de mulher que chega ali? Exato. É porque uma falou para outra, ou existe um convite aberto, explícito sobre o que é feito ali dentro? Porque é interessante essa pergunta. Qual é a ideia? A gente traz conhecimento. Então, toda terça-feira, você traz um tema que ele atrai, de alguma forma, você vai se identificar com ele. Por exemplo, hoje falamos sobre sexualidade feminina. Então, nós postamos no Instagram. Então, ele não é direcionado para mulheres que estão em problema, mas é para a mulher, independente certo. O que você é, o que você seja. Então, terça-feira passada, nós falamos sobre... Gente, esqueci o que foi terça-feira. Welcome to my club. São tantos temas. Oh, meu Deus. Falamos sobre o poder da imagem nos negócios. Poder da imagem nos Legal. negócios. Poder da imagem nos negócios. Então, cada terça-feira, eu busco uma mulher que venha, que tem um tema. Às vezes, não precisa você ser uma mulher de negócio, mas você tem uma história para você compartilhar. Então, as mulheres vão olhando, por exemplo, o Instagram nosso tem um bom engajamento. Nós soltamos ali. E eu também... E temos o grupo do WhatsApp também, né? Só que eu não fico... no grupo eu solto o fly e deixo de forma orgânica. Eu não fico, você vem, você vai. Não. Então, elas se identificam com o tema e chegam ali. E aí, após a terapia, a dinâmica elas têm a palestra. E voltando nesse que me impactou, foi essa mulher. Que ela chegou quietinha e ela ficou o encontro todo, realmente ela não falou. Mas quando foi ao final, ela não se levantou. Na hora terminou, ela continuou sentada. Eu falei, ela quer falar. Ela quer falar agora. Então, eu levantei de onde eu estava e sentei ao lado dela. Ela começou a chorar, um choro, acho que reprimido de anos. Ela tremia muito. E ela ficou eu e mais duas, eu acho, naquele dia. E ela começou a falar que a filha dela, que casou, na época tinha casado recentemente, foi abusada pelo pai biológico, dos 6 aos 16 anos. E ela se culpava. Porque como que ela não viu? Você imagine a culpa dessa mãe. E o agravante que a mãe dela, a avó da menina, se revoltou contra ela, achando que ela era conivente, ou como que ela não soube. Então, essa mulher carregava uma dor, que ela começou aí, lógico que isso foi uma coisa bem reservada, ninguém sabia, mas toda terça-feira eu já deixava a caixinha de lenço. Ela não falava daquele problema, ela só chorava. Só chorava. Ela ficou um bom tempo no café. Hoje eu imagino que quando ela se sentiu bem, ela seguiu, porque nosso slogan, inclusive, é inspire-se e voe. Então, geralmente a pessoa vem ali, criou asa, vai. Ela vai voar. Vai voar. Então, assim,
Mas ali E o logo tem... o espaço abriu para ela se sentir confortável o suficiente para encarar essa dor. E você Que falou é a aí, parte mais difícil. você falou aí sobre o logo, que é Inspire-se e Voe, e eu já tô aí de olho nesse livro que tá aí na mesa, onde fala Inspirar para Voar. Inspirar para Voar. Inspirar que livro para... é esse? Pois é, esse é um projeto, um sonho que eu tinha, que se tornou realidade, que é o primeiro livro do Café com Mulheres. Inspirar para Voar. São 5 autoras, eu escolhi, né? Não foi fácil eu separar 5 histórias relevantes. Todas as histórias são relevantes, mas eu falei, como que eu abordo agora? Então, nós fizemos uma coletânea com 5 autoras, 5 mulheres do café. 2 aqui do Brasil e 3 Duas aqui dos Estados Unidos e 3 do Brasil. Então, aqui se fala sobre o perdão, sobre o luto. Legal. Então, são história mesmo transformadora. Eu produzi, mas incrivelmente eu prefaciei, mas não tenho a minha história ainda aqui. Porque eu penso que ainda tem muita coisa para acontecer, deixa eu vou ser a última. E é por isso que eu falo, a propósito do café é isso, são as mulheres que chegam. Eu sempre falo, ó, eu não sou celebridade, eu não sou estrela. O importante quando a gente vê algo de fato acontecendo. Essas mulheres chegam, às vezes, com depressão no projeto. Quantas que chegam lá, depois elas vão despontando. Tem uma lá que ela chegou, ela passou um período bem, hoje ela nos ajuda no marketing. Hoje ela foi lá, fez escova no meu cabelo. Então, assim, que legal. A gente se ajuda. Então, eu me vejo nelas, a gente se vê e se ajuda. E se você me perguntar resumidamente, o que é o Café com Mulheres? É uma rede de apoio. É uma rede de apoio emocional às mulheres. E todas nós precisamos, independente do que a gente faça. E eu sou a maior beneficiada. Eu falo, elas não sabem. Toda terça-feira eu tô lá. Se tiver que fazer qualquer negócio, na terça-feira não. Se você falar de Jussara, tem uma proposta para você na terça-feira, 9h30 da manhã. Eu vou falar, não, muito obrigada. Eu já tenho um compromisso muito importante. Porque me faz bem. Pode ser milhões. Eu garanto para você que eu não vou aceitar o seu convite. Eu vou fazer o contrário. Não vem, que você vai gostar. E é verdade. Vem que você vai sair milionária de lá, porque são várias histórias. E eu falo, você quer ter sucesso? Faça a conexão. Se conheça primeiro. Sim. E aprenda com a história do outro. Conheça. Na hora que você identificar, que você olhar a história dela, começar olho no olho, muitas das vezes você está naquele dia achando que seu problema é o pior do mundo. E quando você escuta, você vai entender que não. Que não é. Então, esse é um pouquinho da história. Você vai se conectando com o ser humano que está ali, né? Que eu acho que hoje em dia a gente está perdendo um pouco disso. Né? A gente passa tanto tempo presa no celular, no computador, na TV, com a tecnologia, que a gente está perdendo essa conexão com o ser humano. Não tem nada com mais poder do que essa conexão na nossa vida. Claro, conexão com Deus, primeiramente, mas para nossa felicidade, Deus em primeiro lugar, conexão com o ser humano. Tem que ter. A gente não se encontra até ter essa conexão com o ser humano. Então, eu acho muito legal, ainda mais grupo, né, aqui, estamos nos Estados Unidos, para brasileiras, porque para nós é muito mais fácil conectar na nossa língua, com o nosso povo, Eu tô aqui desde os 12 anos. 12 anos, tá? Eu sou mais americanizada do que brasileira. Eu fui casada com americano, meus filhos. E eu te falo uma coisa, quando eu entro num local com brasileiro, é totalmente diferente quando eu entro com americano. E eu fui para middle school aqui, high school aqui, faculdade aqui, a diferença é muito grande. As minhas amizades com brasileiro, totalmente diferente com o americano. Então, essa conexão é muito importante. E se isso falta, é muito difícil para nós mulheres. E tem um detalhe também que, não sei se vocês vão me perguntar, mas é importante. Essa parte é importante. Como que se mantém um projeto desse? Você começou como? Com muito dinheiro? Bem, no início você já sabe que nós não tínhamos. Cortaram a sua luz para você manter o negócio aberto.
E aí, ao longo dessa trajetória, eu sempre encorajo as mulheres. Você não precisa estar numa posição favorável para você começar algo. Começa com o que você tem. E aí você vai escalando. Ao longo desse tempo, sempre foi assim. Porque manter um projeto desse, ele é caro. E hoje, por exemplo, imagine 8 núcleos no Brasil, tudo, de onde que vem? Toda segunda-feira, Pix. Então, 80% de tudo isso é mantido por mim. E eu lembro que várias vezes eu fiz questionamento. Meu Deus, eu não sou bem da cabeça, não é possível. Eu sou louca. Eu sou louca. E num país capitalista, então, assim, teve um dia que eu acordei, aquele dia, acho que acontece com todo mundo, que você faz alguns questionamentos e ousa fazer alguns testes da vida e ir com Deus. Eu acho que isso não está certo. Esse projeto, você pensa, não em desistir, que eu sou muito determinada e corajosa. Mas naquele dia eu acordei e falei, não, gente, não é possível. Se o Senhor está comigo nesse negócio, algum sinal o Senhor me dá aí, porque é muito dinheiro, Cansada. gente, já foi muito dinheiro. Fui para o escritório. Tem 2 anos Seu isso. escritório do seu business, que é o negócio É de tudo café. junto. Meu business é esse aqui, hoje. Há 2 anos eu abri mão de tudo. Mas você faz o negócio do café ainda? Do quê? De vender café, não? Não. No more? Eu vou No lançar mais? a minha marca. Tem outra história. Tá. Eu abri mão. Muita coisa eu abri mão. Porque ou eu colocava como prioridade para o projeto fluir. Nada flui se você faz 50%. Você tem que dar 100%. Essa foi a parte desse dia que eu tive que tomar essa decisão. Tudo na vida. Se você quer ter sucesso, você tem que colocar 100%. É equivalente o resultado. E fui para o escritório. Era na Federal também, mas era ali perto da Hillsborough, em The Field, ali. E fui. Deu 3 horas da tarde, uma das meninas, ela estava sumidinha no encontro, falou, Sara, você tá aí e tal? Eu vou passar aí, eu quero levar meu patrão para te conhecer, ele está procurando um office para alugar. E eu falei, ok, você vai demorar? Ela falou, não, daqui a pouco tá aí. E eu, 4 horas, eu gostava de ir embora, porque era meu filho chegava da escola, eu não pegava trânsito. Deu 4 horas, cadê ela? Eu falei, eu confesso que eu já estava contrariada. Liguei, você vai demorar? Ela falou, não, espera aí. Eu falei, não, as meninas podem mostrar você. Ela falou, não, espera que eu quero te apresentar. Confesso que eu fiquei contrariada, mas esperei. E ela chegou, quando ela falou, subindo o elevador, eu fui encontrar com eles no corredor. Então, era um americano. Um senhor bem alto, ele vinha e ele caminhou, ele já entrou no corredor e falou assim, não gostei do building, não gostou e tal. Aí eu falei, então, aí caminhamos, ele chegou na porta do meu office, como se ele chegasse aqui, ó. Ele nem entrou. Então, ele olhou o corredor, ele já não gostou, ele não queria ali. Então, ela trouxe até a mim por educação, gentileza, para me apresentar. E o banner do projeto estava exatamente virado assim na porta. Aí ele olhou e falou, o que é isso? O que é isso aqui? Esse escritório é de quê? E eu me afastei, porque ela é secretária dele. Eu sentei no sofá e falei, bem, deixa eles conversarem. E ela começou a apresentar o projeto para ele. De repente, esse homem, um americano, judeu, falou para mim assim, o que você está precisando? Olha, Sério, ela falou assim, o que você está precisando? Eu levei um susto na hora, eu falei, a gente está precisando de cadeira. Ele falou, não, fala o que você está precisando. Você não lembrou da sua oração, amiga? Aproveitasse e falava tudo de uma Calma vez. que vai chegar, eu lembrei depois que eu lembrei, quando veio a segunda parte que vocês vão se chocar. E aí eu falei, a Graça falou, fala, Jussara, o que você está precisando? Eu com vergonha, eu falei, eu posso escrever, eu pensei, porque aí eu vejo certinho o que a gente precisa, eu posso anotar e mando para você? Ele falou, sim, pode, então anota, vê tudo que você precisa e me manda. Que eu pensei, impressora, cadeira, né, coisa do tipo. Aí, então isso eu falei, voltei, sentei. Isso foi questão, assim, 1 minuto. Quando eu sentei, ele falou para a secretária dele, essa menina, pega a conta dela, pega os dados da conta dela, porque eu quero dar um presente para ela. É para você. Eu vou te dar $5.000 para você jantar, para você. E de manhã, e pela manhã eu tinha feito essa oração. Esse é o detalhe. Se o Senhor está comigo, eu preciso de $5.000. mentira.
What? Sim, olhando nos olhos de vocês. Eu acredito. Sim. Tá vendo? E aí, quando ele falou assim, eu levantei, Olha, eu tô toda eu fui caminhando até ele e falei... Você não começou a chorar, não? Sim, eu falei, mas primeiro eu fui impactada, eu pensei que ele estava brincando. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, absoluta. Ela falou, não, e a Graça começou a chorar, porque ele era muito seguro com dinheiro. Judeu, amiga? Então... Para de julgar o próximo. Não, mas o judeu, Eu ele sei, é... mas não é ele todos, um povo, não stereotype. Ele é um povo abençoado. É, mas igual eles- o turco. mas O turco eles não também- brincam É que com nem dinheiro. falar Eles que não brincam brasileiro com é dinheiro. safado. Eles Mas não é porque brincam. é a I'm maioria, sorry. né? Eles não brincam. A maioria dos judeus não A brinca. maioria dos judeus não brinca com sei, dinheiro. eu não Trabalhei brinco. para judeu 8 anos. Mas Eles é um são amor, seguros, é um- eles Se não for brincam. $5 que você der de É pra- aumento por um serviço, eles vão te questionar e pode até te dispensar. Sim. Eles podem encerrar a parceria com você por causa de $5 Eles ou são $1. sérios. Muito. Então, quando ele falou isso, aí nessa hora eu lembrei da oração. Eu fiquei impactada. Nisso eu levantei e fui caminhando até ele. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, absoluta. Aí eu comecei a chorar, caminhei até ele e a Graça também chorando. Isso tudo na porta, gente. Ele não entrou no meu office, como se ele estivesse ali na porta. Eu falei para ele assim, você é a resposta da minha oração que eu fiz hoje pela manhã. Aí ele que ficou assim, ó. Então, Graça, meu marido estava lá no dia e ele ainda olhou para o meu marido, é para ela o dinheiro. Eu quero dar para ela jantar, né? Ele se sentiu assim, ele estava me dando um presente. E eu falei, eu preciso te dar a mão e orar e agradecer a Deus. Falei, olha, eu não pensei na hora, eu não quero saber a religião dele, porque não se trata de religião aqui. Eu pensei na hora, se trata de gratidão a Deus, porque Deus me respondeu. Então, muitas das vezes que eu pensei em desistir, Deus foi decisivo e me falou, continue. Quantas das vezes eu estou no encontro? Então, esse foi o ponto marcante. Finalizamos aí? Não. Esse foi um ponto marcante. Outras vezes, por exemplo, terça-feira passada, que em alguns momentos você questiona, por exemplo, quando vai fechar um mês, que às vezes não fecha uma conta, eu falo, ai. E sempre assim, vem aqueles... De vez em quando, qualquer empreendedor, ele tem os desafios dele. 100%. Não tem como. Se não é uma coisa, é outra, você tem os seus desafios. E quando eu tenho os meus desafios, eu fico quietinha. E eu fico sensível ali ao ambiente. De alguma forma, eu vou ter resposta. É igual reunião. Quantas reuniões que eu fiz, que na época de importadora do café, eu não sabia como eu ia resolver aquele problema. Qual a estratégia que eu usava? Escute tudo que eles estão falando primeiro. Fica caladinha. Eu abria meu laptop ali, meu Deus, o sol gigante do meu lado. E eu, pelo amor de Deus, no meio da reunião eu tinha resposta já, porque eu escutava. Esse é o segredo. Então, terça-feira passada eu estava exatamente reflexiva por algumas razões. Um núcleo a ser inaugurado e tantas outras coisas. Chegou uma senhora e ela falou para uma das meninas, eu não posso viver mais sem isso aqui, não. Me falou, falei, meu Deus do céu. Na hora de ir embora, essa senhora pegava a minha mão, as meninas ali vendo, ela beijava a minha mão. Eu falei, meu Deus, quando ela me abraçou, ela começou a chorar. Na hora que ela me abraçou, na minha fé, é como se Deus tivesse, sabe? Ei, menina, ei, Jussara, será que de novo eu vou ter que, quantas vezes mais eu vou ter que provar para você que não é por dificuldade. Toda vez que você tem uma dificuldade, é igual relacionamento, você fala, eu vou terminar, eu vou desistir, não é assim? Não tem aquela fase de adolescência, você me ama mesmo? Então eu me senti assim, eu fiquei até com vergonha. Todas as vezes que você tem um momento, você coloca em xeque se eu estou com você, você coloca em prova se eu estou do seu lado. Ei, aí eu falei, parou, Jussara, vamos amadurecer isso aí. Já passou essa fase. Desculpa aí, Deus. Perdão aí, mas ele vai falar, que isso? Então, assim, todas as dificuldades, tudo que eu passei em relação ao projeto, tudo é história, tudo é experiência. Sim. E tudo vale a pena. Que não é sobre valor financeiro, como eu falo. Jussara, você não gosta de dinheiro? Claro que eu gosto, quem não gosta? Mas o projeto em si, ele não é isso, não é um resultado financeiro
De verdade, porque não tem como. E por isso que é o meu questionamento. Por que que eu faço isso? Como diz o outro, caramba, por que que eu faço Na aquilo? América, né? Podia estar ganhando dinheiro e tô aqui. Exato. Exato. Mas você está mudando vidas. Exato. Você pode ter certeza Que a recompensa é muito maior. A recompensa é bem maior. E é Quando você estiver ali no final, você vai estar muito grata de tudo que você fez. E se você tivesse focado no dinheiro, você não estaria. Vai estar arredondada de gente que te ama, gente que você impactou a vida. Então, é deixar o mundo melhor do que você encontrou. Isso você está fazendo toda terça-feira, todo dia, né? Às vezes é todo dia, porque você imagina você num sábado. Suporte, você está em casa num sábado e vem um nome na sua cabeça. Nós temos um núcleo em São Gonçalo, comunidade carente. O primeiro núcleo nós implementamos no Brasil foi em Niterói. E acredita, as mulheres não me conheciam pessoalmente, tá? E não contratei produtor para ir fazer o primeiro evento lá que lotou. As mulheres me conheciam porque foi na pandemia, era online, por isso que se expandiu. Na pandemia eu fui pro Zoom, então uma falava para outra, mandava o link. Esses outros núcleos foi na Zoom? Foi na pandemia. Na pandemia foi no Zoom, mas hoje são núcleos presenciais. presenciais. Então, na pandemia, nós ficamos online. Eu falei, tem que levar sempre, né? Vamos levar as mulheres online. Quando eu levei online, foi onde que expandiu. Uma falou para outra, eu lembro que a Dani Favato, que é a ex-esposa do Romário, fiz uma live com ela, pronto. Ela foi a garota propaganda do Café no Rio de Janeiro. E ela foi falando para uma, para outra, para outra. Vocês precisam de conhecer o café e tal. Ela é uma fofa. A mãe dela é uma das coordenadoras lá no Recreio. Enfim, vamos implementar o núcleo. Você é de Niterói, Sara? Não, mas as mulheres, as carioca, são para cima. Nós queremos. Falei, meu Deus do céu. E tudo online, elas nunca tinham me visto pessoalmente. Vocês querem mesmo? Queremos. E como vamos fazer? Organizei. Levantei uma equipe lá. Sem contratar um produtor de eventos. Tudo ali. No dia do evento. Nossa, foi a coisa mais linda. Lotou. E aí, depois fomos para São Gonçalo. Uma comunidade mais carente. Resumo, um sábado. Eu em casa, na minha santa paz, veio um nome. Eu não vou me reservar, não falar o nome, lógico. Eu falei, não é possível, que esse nome? Eu peguei o telefone, o outro, e falei, tá tudo bem com você? Ela mandou uma cara que estava chorando, né? Eu falei, o que está acontecendo? O marido tinha abandonado ela tinha um filhinho hoje ele está maior, um filhinho de 8 anos. Ela me mandou a foto do armário dela, de alimento. Tinha um pacotinho de sal e 1 quilo de feijão. E ela estava naquele momento chorando, porque ela não tinha o que dar para o filho dela. Aliás, não era sábado à noite, não. Era sábado, mas era cedo. Eu desliguei o telefone. Eu falei, e agora? Como que eu resolvo isso? Aí depois perguntei para ela, fulano, qual é o seu endereço mesmo? Ela me deu. Fui no Google, procurei um mercado próximo ao endereço dela. E perguntei, vocês se entregam em casa? Entregamos. Como que eu consigo te pagar? Eu estou fora. Acho que PayPal que eu paguei. Nem Pix, porque isso, acho que eu não tinha um Pix ainda, foi PayPal. Eu fiz a compra. Aí fui a ela e falei, você vai sair agora? Ela falou, não. Falei, você fica aí que eu tenho... não saia de casa. Então, fiz toda a compra. Tudo. É como se isso que é o detalhe. Isso, eu penso que quando você vai fazer algo para alguém, não faça daquilo que você não gostaria que fizesse por você. Faça daquilo que você gostaria de receber. Muitas das vezes, nós ajudamos quando sobra. Então, você vai ajudar alguém, você pega aquele feijão que está lá escondido, que você não usa, você pega um biscoito que seus filhos não gostam e você vai dando. Eu penso que isso tudo tem um avaliador, que se chama Deus, que ele olha e fala, Então, eu imaginei assim, o que meu filho gostaria de comer com 8 anos? O que meu filho gostava? Então, eu fiz a compra para ela e pedi para entregar. Eu não sei quantas horas passou, essa mulher me ligou, ela não chorava, ela gritava de alegria. Sabe, toda vez que eu penso assim, eu me vejo nessas mulheres. Quando eu cheguei aqui, e é por isso que eu faço, você só tem autoridade de algo quando você sentiu aquilo ali. É verdade.
Você só vai saber o que é um Covid. Hoje eu estava conversando com alguém que teve Covid, o sintoma que ela teve, ou uma dengue, igual está no Brasil, uma onda de dengue, se você sentiu aquilo ali. E muitas das vezes eu entendo que a gente passa por certas coisas e às vezes a gente reclama. Deus está te dando autoridade naquilo ali. Experiência. E você falou que quando você era criança, no começo aqui, que você pegava a sua sacola de escola no lixo. Exato. Então você sabe a dor de alguém que não tem. Né? E como a gente já falou hoje aqui no podcast, né? Deus geralmente usa a gente na área que você foi mais atingido. Foi forjado, né? É na área da sua vergonha que Deus vai te honrar para fazer na vida dos outros. Naquela área onde foi a sua vergonha, onde foi a sua dor, onde foi o seu problema. É ali que Deus faz, é ali que Deus te honra, é ali que Deus muda o seu cativeiro, é ali que o milagre acontece. Era tanto de material... Porque eu não sei que dor é essa. Você não sabe que dor... Quer dizer, você também, você não sabe que dor é essa. Mas, então, a gente não cresceu com dinheiro, mas a gente sempre teve comida. Exatamente. Sempre... Você pegar uma mochila, tipo, meus pais não eram milionários, mas a gente, né, não precisava. Então, você sabe, você sentia a dor daquelas crianças naquela escola. Você sabia o que era não ter algo. Exato. Por isso que eu me tornei professora. E quando eu buscava no lixo, é por isso que eu falo, você pode não ter a condição de comprar, mas você tem condição de transformar aquilo ali em algo melhor. Você pega algo ali e transforma aquilo ali. Por exemplo, eu ia no lixo, mas tinha um detalhe. Falei, se é para levar na sacola de lixo, que seja melhor. Então, eu pegava, saía no lixo catando. Procurava melhor. Sim, na época, o arroz que eu conhecia, devia ter arroz mais caro, era o arroz filé. Não sei se você lembra, que tinha um macaquinho desenhado. Era o arroz do meu ciclo. Era um arroz tipo A, né? Que tinha um arroz tipo C. Eu falei, até eu achar aquela bendita sacola. Eu falei, se eu vou levar, eles vão achar, nossa, ela não tem a mochila, mas olha o meu raciocínio de criança. Mas ela come um arroz... Filé. Filé. E era filé mesmo, o nome do arroz era filé. E eu pegava aquela sacolinha, levava, lavava, botava meus caderninhos ali, ia com orgulho, arroz filé. Eu falei, meu pai. E também tem um detalhe, e a minha mãe era analfabeta. Ou seja, naquela época também se tinha uma caderneta, não sei se você pegou essa época. A escola mandava um bilhete, tinha a caderneta lá. Era comunicação. Eu carrego essa caderneta até hoje. Eu era a única da sala que não tinha assinatura da minha mãe. Eu que escrevi o bilhete. A minha mãe era analfabeta. Falei, como que eu resolvo isso? Vou alfabetizar minha mãe. Minha mãe foi minha primeira aluna. Olha só como que é a vida. E eu comecei a alfabetizar minha mãe. Falei, mãe, a senhora precisa para escrever um bilhete. E fui ensinando. Depois eu matriculei minha mãe no antigo Mobral. E aí minha mãe foi estudar e minha mãe se tornou meio que minha filha naquela época, porque chegava a hora dela ir para a escola, você fez meu lanche, ai meu Deus, tinha que arrumar o lanche da minha mãe. Eu arrumava o lanche, então ela estudou até a antiga 5ª série. E um dia ela falou para mim, minha filha, eu não consigo mais, matemática é muito difícil. Eu falei, mãe, já está ótimo. Você já consegue se comunicar, escrever um bilhete, ler um ônibus, porque ela pegava ônibus errado, era uma comédia. E você, mãe, já consegue escrever meus bilhetes. Então, o que eu penso na vida? Nós podemos tudo. Sim. O problema é que a gente sempre espera do outro, né? Então, eu quero uma coisa, por exemplo, minha mãe, se eu ficasse lamentando, minha mãe me vitimizando, minha mãe não sabe escrever. Eu nasci na pobreza, eu falei, quer saber? Eu vou resolver isso. E ao longo da minha trajetória, passar em concurso público, eu dava aula em 2 escolas. Sabe como eu estudava? Dentro de um ônibus, em pé, de uma escola para outra, o ônibus balançando, eu segurando, e de Vitória e Lena ali, eu estudando. Passei, eu falei, eu nunca mais vou ouvir, no Brasil, né? A palavra, você está demitida. Porque também ao longo da minha vida, eu acho que eu fui, uma vez que eu fiz acordo, por causa do meu filho, numa escola que eu trabalhava 9 anos. Então, eu sempre procurei estratégia. E levo até hoje. Quantas vezes, de alguma forma, discriminada, não sei se é essa palavra, mas uma avaliação que você vê no olhar da pessoa. E sim. Pode terminar. Tipo assim, quem é a Jussara ali do café? Porque eu sou, se eu tiver, lógico que você tem que ter uma imagem, mas eu sou naturalmente isso aqui. Não vou ter um personagem para impressionar ninguém.
é muito importante. Eu sou isso aqui. Então, muitas das vezes, espera-se uma Jussara que não é, ou que se adequa aí a alguns padrões. Você tá de salto, né? Não, eu tô dizendo, tipo assim, Tá linda. Você não vai botar um salto e fazer... eu até que gosto do salto, mas me adequar a algum padrão, ou ser um personagem para ser aceita, Não é. Certíssima. jamais. Certíssima. E, Jussara, com essa bagagem toda, tem algum insight, alguma lição que você pode dar para os nossos ouvintes que estão querendo se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente? Eu sempre digo que nós temos tudo. Eu brinco com as meninas que nós somos uma máquina e nós temos todos os acessórios. Deus nos fez com tudo. Completo. Autoconhecimento. Conheça quem você é. Porque é no seu potencial que é ali que você vai prosperar. O problema é que nós não nos conhecemos, na maioria das vezes. É verdade. Se você se conhece, hoje se você me perguntar, tem na ponta da língua, Jussara, qual sua principal qualidade? Eu tenho na ponta da língua. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tive que percorrer para estar aqui. O que eu não gosto, o que eu gosto. Além da maturidade, a idade traz, além dos desconfortos, Ai, nem da me menopausa. Fala, amiga, tô entrando nela. Tem o a lado parte boa, né? que é a maturidade. E só o tempo que nos E dá. já pensou você chegar à maturidade e não se conhecer? Então, antes de você ser um excelente profissional, você é um cara ou uma mulher bem-sucedida, é autoconhecimento. Se conheça, porque aí você vai deslanchar. É verdade. E ferramentas? Livros, podcast, curso, tem alguma coisa que você pode recomendar para os nossos ouvintes fazer, ler, que você acha que ajudaria? Aê! Esperar para voar. Leia, procure o Instagram do Café com Mulheres, leia. Mas Inclusive o Café com Mulheres, me fala aqui. Tem alguns aqui no Instagram, e eu quero deixar para as mulheres aqui da Flórida, né? Não só da Flórida, as mulheres de lá. Aqui vai ter todos os núcleos que vocês têm. É qual Café com Mulheres? É Café com Mulheres Empreendedora? Você enxerga? Sim, estou enxergando. É o Café com Mulheres. Isso aqui é... Peraí, Jana, me ajuda aqui. É o Café com Mulheres. O Café com é Mulheres. por isso. Entendi. Eu não coloquei o na frente. O Café com Mulheres. Mulheres. Achei. Ok, encontramos. Achei. Então, gente, o Café com Mulheres, tá? É uma ONG. Você brasileira que está aqui na Flórida, que precisa de um grupo onde você vai ter apoio emocional, onde você vai ter apoio em todas as áreas. Se está sofrendo abuso, se está passando por problemas de depressão, ansiedade, ou se quer só ir ali para tomar um café gostoso, conhecer pessoas, conectar, o Café com Mulheres é o lugar para você. E também, se você está muito feliz, vai lá dividir, compartilhar sua alegria com a gente. Com Muito certeza. importante. Ai, muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui, sua história. Incrível. Muito, muito. Incrível. Me deixou emocionada. Amém. Obrigada Muito obrigada mesmo. por estar aqui com a gente. Eu acho assim, que hoje, definitivamente, vocês todos entenderam que vocês Podem!